Hey you guys, how are you doing today? Eu nem acredito que você tá aqui, que a gente vai ler Eclesiastes juntos. Eu tô muitíssimo empolgada. Se você tá chegando aqui agora e não sabe do que se trata, tem um material linkado aqui embaixo que a gente vai ler durante o mês de maio de 2021. Eclesiastes, e a gente vai fazer uma imersão no livro de Eclesiastes durante os 31 dias. E uma vez por semana vai ter essa aula aqui comigo, em que a gente vai discutir aí 3 capítulos de cada vez, né, em cada semana, e a gente vai aí pegar algumas dicas de inglês, algumas coisas, então eu tô muito animada, muito empolgada, eu já tenho aqui o meu roteiro da aula da semana 1 em mãos, eu tenho aqui a minha Bíblia em mãos, então pega aí a tua também, pega a tua Bíblia, pega teus caderninhos aí de anotações, porque a gente já vai começar. Então, como eu falei, a gente vai discutir todos os sábados desse mês, né, 3 capítulos do livro de Eclesiastes, e aí a gente vai fazer um apanhado geral, um geralzão ali do capítulo, só para fazer aquele bizu da semana, aquele resumo, e aí a gente vai falar sobre inglês, dicas de inglês que são propícias dentro daqueles capítulos. Então eu escolhi coisas, como a gente tem aqui, provavelmente vai ter gente de vários níveis de inglês, com várias habilidades diferentes, facilidades, dificuldades diferentes com relação à língua. Eu escolhi temas gerais que costumam ser ajudadores ou dificultadores para muitas pessoas. Então a gente vai falar bastante de prefixos e sufixos em inglês. E isso é bacana porque quando você entende a natureza de formação de uma palavra, aquilo te ajuda muito com o vocabulário. Então, independente do seu nível de inglês, se você aprende como um prefixo em inglês funciona ou como um sufixo funciona, ali você expande o seu vocabulário em muitas coisas, porque você pode conhecer a base, acrescentar ali um prefixo que você não sabia o que significava, ou um sufixo naquela palavra, e de repente ali reproduzir muitas outras palavras e expandir bastante seu vocabulário. Então, a gente vai falar bastante de prefixo e sufixo. Vamos falar também de algumas estruturas e vamos falar bastante de pronúncia, bastante. Eu sei que vocês gostam, eu gosto também. É um tema essencial, principalmente porque o que a gente almeja no fim das contas é falar inglês, então a pronúncia é parte aí dessa trajetória. A gente vai falar bastante de pronúncia também. Então já vamos começar. Vamos conversar hoje sobre os capítulos 1, 2 e 3 de Eclesiastes e algumas dicas de inglês pertinentes a cada um desses capítulos. Então, capítulo 1 de Eclesiastes. Eu não vou me prolongar muito, porque vocês já leram o capítulo, vocês já leram textos de apoio, já assistiram vídeos de apoio, já escreveram e falaram sobre isso ao longo da semana, então eu não vou me prolongar. Mas o que a gente tem de mais importante aqui? O capítulo 1, tudo é vaidade. Que Salomão afirma isso daí ao longo do livro inteiro, tudo é vaidade, é a chave ali, o local onde nasce o capítulo 1 e onde nasce o livro de Eclesiastes é sobre esse raciocínio que Salomão faz ao analisar dentro de toda a sabedoria que ele tem, ele teve, né, inspirada pelo Senhor, ele conclui que tudo é vaidade. O que ele quer dizer com isso? Em português, a gente facilmente constrói o raciocínio de vaidade como presunção, né? Como aquela supervalorização de si próprio. A gente vê também como valorização da nossa aparência, presunção, enfim, a gente geralmente leva a vaidade para esse sentido. Mas o que Salomão quis dizer aqui com vaidade em um sentido um pouco diferente, é no sentido de tudo aquilo que é vão, que é transitório, que é efêmero, que é passageiro. E justamente porque é vão e é passageiro, aquilo perde um pouco do seu significado, por ser transitório. Então, quando Salomão fala tudo é vaidade, ele leva muito mais para esse sentido do vão, do transitório, do passageiro. E como as coisas são, para ele, tudo é vaidade, tudo é vão e passageiro, elas vão perdendo o significado. E ele começa a buscar em Eclesiastes, do livro, né, a gente vê uma busca dele pelo significado das coisas. Ele acaba concluindo que muito do que ele pesquisou é vão, é passageiro e é efêmero. E a gente vai ver isso ao longo aí da nossa caminhada. Importante mencionar aqui, pelas minhas pesquisas, né, eu não falo hebraico, mas dando uma olhadinha lá do hebraico, de onde vem a palavra vaidade, seria hevel, que significa vapor, tá? Vapor, fumaça. Que basicamente retoma essa ideia de que tudo é passageiro, tudo é vapor, tudo é fumaça, hevel, tá? Em inglês a gente tem duas traduções legais que eu gosto muito de usar. A primeira é ESV da Bíblia, que é English Standard Version, que é a versão de tradução padrão do inglês. Então, basicamente, na ESV,
eles tentaram fazer uma tradução, eles buscaram um pouco do literal. Então, pegaram o original lá do grego e do hebraico e tentaram fazer a tradução o mais literal possível. Essa é a versão ESV. Na ESV, eles usam a palavra vanity, tá? Vanity, no lugar de vaidade, que significa mesmo vaidade, vanity. E vanity, assim como vaidade em português, carrega os dois sentidos, que é o sentido do presunção, né? Você se achar, se sentir bem em si mesmo, que é a valorização da própria aparência, mas também carrega o segundo sentido, que é mais próximo do que Salomão pretendeu, que é de tudo que é vão, tudo que é transitório, tudo que é passageiro. Mas eu gosto muito, a minha versão preferida é a New International Version, NIV, ou em português a gente também tem a NIV, Nova Versão Internacional. Eu gosto muito dela, foi ela que eu coloquei no material para vocês lerem Eclesiastes pela NIV, em inglês, no caso é NIV, e eu gosto que ela usa a palavra meaningless. Então, ela não usa vanity, ela não usa vaidade, a NIV usa meaningless. Meaningless. Eu não sei se você conhece essa palavra, eu vou te explicar a formação dela, você vai aprender sobre o sufixo aqui hoje, mas já de cara eu te digo que meaningless significa sem significado, sem valor. Então quando ele fala everything is meaningless, ele quer dizer tudo é sem valor, tudo é sem significado, que chega mais próximo do hevel lá, do vapor, da fumaça, que é passageiro. Tudo é transitório. Então é importante ter isso em mente, que Salomão começa com essa ideia, e a gente vai ver a conclusão lá grandiosa no capítulo 12, lá para o final do mês. É bom vocês lembrarem disso. Ele começa com essa ideia de que ele olha para todas as coisas que ele tem dentro da sabedoria inspirada por Deus que ele recebeu e ele fala, tudo é transitório. Tudo é sem valor, tudo é passageiro. E eu já vou aproveitar aqui essa questão do meaningless para te dar a lição rápida de inglês relacionada ao capítulo 1 de Eclesiastes. A palavra meaning, que é o centro aqui da nossa palavra meaningless, é o núcleo. Meaning significa significado em inglês. Significado é meaning, tá? Mas aí, Carol, você me pergunta, eles adicionaram um less, que ficou meaningless. Então presta atenção aqui. Meaning é significado. Less em inglês significa menos. Menos. Se ele estiver sozinho, significa menos, tá? Quando você junta os dois, meaningless, o less como sufixo e aí não como palavra solta. Como palavra solta, ele significa menos, tá? Vem comigo, presta atenção. Palavra solta, less, significa menos. Mas como o sufixo, quando ele está grudadinho no final de alguma palavra, ele significa a ausência de. Então não é simplesmente veja como muda. Quando ele está sozinho, ele significa menos alguma coisa. Mas se ele estiver junto com a palavra, é mais forte, é a completa ausência daquilo. Então não é simplesmente você ter menos de alguma coisa, é você não ter. Tá? Então o less como sufixo, lembra disso. Quando ele tá grudadinho no final de uma palavra, é a ausência de alguma coisa. Então meaning é significado. Meaningless, junto, é a ausência de significado. Ou seja, sem significado nenhum, tá? Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui, pronúncia. As pessoas costumam errar e como conhecem a palavra less, pronunciar o less com força. Sempre que, ou pelo menos na maioria das vezes, que ele estiver junto com uma palavra, formando uma palavra, a sílaba forte é a da frente. Então não fale meaningless, porque dá a impressão de que ela tá solta. É meaningless. A sílaba forte é a primeira, meaningless, tá? E o less é a sílaba fraca nesse caso para você pronunciar a palavra certinha. Eu vou te dar outros exemplos aqui. Você tem, por exemplo, fear. Fear significa medo em inglês. E less, você sabe que é menos. Mas quando eu junto os dois, fearless. Fearless é a ausência de medo, ou seja, destemido. Uma pessoa destemida é uma pessoa fearless, é uma pessoa que não tem medo, certo? Então quando você junta o less, vira a ausência daquilo. Então você tem, por exemplo, home, que é lar, casa, no sentido mais afetivo. Se você fala homeless, lembra, a sílaba forte é sempre a primeira. Fearless, homeless. Quando eu falo homeless, eu tô falando ausência de casa. Uma pessoa que não tem casa, um desabrigado, tá? Homeless.
Essa é a ideia. Inclusive, tem uma frase, tem uma música do Ed Sheeran que ele faz um trocadilho muito legal. É uma música lá das antigas que ele fala assim: It's not a homeless life for me. It's just I'm home less than I'd like to be. Vou traduzir. Na primeira parte ele fala assim: It's not a homeless life for me. Ele estava falando sobre essa vida dele de fazer turnê, de cantar daqui, subir, descer, nunca tá em casa. Então quando ele canta It's not a homeless life for me, ele tá dizendo, não é uma vida sem casa, com ausência de casa pra mim. Aí ele continua, It's just I'm home less than I like to be. Aqui tá separado, não é mais homeless, é homeless. Ou seja, é só que eu estou em casa menos do que eu gostaria de estar. Então repare, na primeira frase ele usa homeless junto. It's not a homeless life for me. Ele tá dizendo, não é que eu não tenho casa, não é ausência de casa. It's just I'm home less, é só que eu estou em casa menos than I'd like to be, do que eu gostaria de estar. Então você vê a diferença? Se você vê o less separado como palavra única, ele significa menos. Mas se ele estiver junto, é a ausência daquilo, a ausência total, beleza? Então quando Salomão fala meaningless, everything is meaningless, ele tá dizendo que não é que as coisas têm menos significado, é que elas não têm significado nenhum. Então isso já te ajuda, porque te ajuda na pronúncia, você sabe que a sílaba forte vai ser a da frente, não vai ser o less. Então é fearless, homeless, meaningless, e você sabe que se o less estiver junto ali, em qualquer palavra que você encontrar, é a ausência total daquela coisa ali da primeira palavra, tá bom? Eu até anotei aqui no roteiro outros exemplos que eu esqueci de dar. Ó, worth significa valor em inglês. Então se eu falo worthless, é algo sem valor nenhum, ausência de valor, algo completamente desvalorizado. Faith. Faith é fé em inglês. Se eu falo faithless significa ausência de fé, completamente sem fé, beleza? Daí ainda no capítulo 1 a gente pensa que ele bate tanto nessa tecla, everything's meaningless, tudo é passageiro, é sem significado, é transitório. A gente pensa, por que Salomão interpretou que tudo era dessa forma transitório, passageiro, sem valor? Na verdade, se a gente parar para pensar, ele está analisando tudo sob uma visão terrena. Muitas vezes ele vai falar ao longo do livro sobre as coisas abaixo do sol. Então ele está pensando tudo na perspectiva terrena, daqui. E ao olhar tudo com a sabedoria que ele tinha, ele vê que não há nada aqui que possa de fato satisfazer os nossos corações. Então por isso que ele fala, é tudo transitório, é tudo passageiro, nada aqui, onde os meus olhos, estão enxergando abaixo do sol, nada aqui pode satisfazer os nossos corações. Daí tem até a parte no verso 8 do capítulo 1, que ele fala assim, ó, The eye never has enough of seeing, nor the ear its fill of hearing. Que ele quer dizer, que os olhos nunca viram tudo o suficiente, nunca estão satisfeitos com tudo que estão vendo, os ouvidos nunca estão cheios de tanto ouvir, ou seja, a gente nunca está satisfeito, se a gente viu algo, a gente sempre quer ver mais, a gente ouviu, a gente sempre quer ouvir mais. É essa perspectiva terrena de que nada satisfaz o nosso coração completamente aqui a longo prazo. Ainda que satisfaça ali momentaneamente, a gente volta a querer ouvir mais, a querer ver mais e saber mais. Nada que nos completa por inteiro, e por isso ele chega a essa conclusão de que é tudo meaningless, vão, transitório, sem significado. É importante a gente lembrar também que naquela época eles não tinham ainda o que a gente teve depois de Cristo, então eles não tinham ainda o que a gente chama de eternal perspective, que é a perspectiva eternal, celestial que a gente tem hoje. Então eles olhavam tudo na base do Deus que eles conheciam, era muito na base daquilo ali abaixo do sol. E a gente vê em vários momentos bíblicos isso, que o povo de Israel esperava em um determinado momento, era o que eles conseguiam alcançar com a mente na visão terrena, e depois de Cristo expandiu completamente para nós que temos uma visão celestial e podemos, assim, ler Eclesiastes aguardando a conclusão de Salomão. Obviamente foi uma conclusão muito sábia, e vocês vão ver até o final do mês, mas a gente já entra, graças a Deus, a gente já entra em Eclesiastes com uma visão um pouco diferente e com um complemento muito maior a respeito do que está abaixo do sol e o que está acima do sol no nosso caso. E para a gente fechar os comentários do primeiro capítulo, só uma curiosidade aqui nos versos 6
E 7, que ele fala assim, the wind blows to the south and turns to the north, round and round it goes, ever returning on its course. E no 7 ele fala, all streams flow into the sea, yet the sea is never full. Basicamente, ele está falando aqui do ciclo do vento e do ciclo da água, que pelo que eu andei pesquisando e lendo aí durante esse mês, foram descobertos apenas lá pelos anos 1500, que o homem foi, na verdade, conseguir compreender o funcionamento do ciclo da água e do ciclo do vento. Então, Salomão já estava tocando aqui, não de forma completa, obviamente, mas ele já estava tocando em temas que a humanidade ainda não tinha estudado, não tinha destrinchado, sabe? Conhecimentos que não tinham sido tocados e descobertos completamente, entendidos em sua inteireza, talvez, pelo ser humano, e ele já estava tocando nesses temas. Você vê a sabedoria plena que o Senhor tinha concedido a Salomão, a capacidade dele tocar e abordar temas que ainda não tinham sido nem descobertos, né? O ciclo do vento aí, da água, parece que foram descobertos lá pelos anos 1500, ou seja, muitíssimo depois de Salomão, muita coisa mesmo. Então, nas entrelinhas você consegue ver em detalhes que a sabedoria que o Senhor concedeu a Salomão era inclusive de abordar temas que a humanidade ainda não tinha entendido em sua completude. Vamos então para o nosso capítulo 2. Vamos fazer aí alguns comentários, dicas de inglês do capítulo 2 de Eclesiastes. E Salomão ele vai explorar aqui no capítulo 2, então ele começa aí essa jornada para traçar e explorar coisas para procurar esse significado, já que tudo é meaningless, ele começa uma jornada de tentar entender, explorar e ver se ele acha o sentido da vida em muitas coisas. E aqui no capítulo 2 ele vai explorar as coisas que em inglês a gente chama de hedonism, materialism e wisdom. Então, hedonism é o hedonismo, a busca pelo prazer, materialism, que é o materialismo, e wisdom, que é a sabedoria. Dica rápida de pronúncia aqui, essas palavras terminadas com M. O M em inglês a gente faz assim, ó. Ele é formado aqui na ponta dos nossos lábios. Esse é o som do M. Então, basicamente, quando você fala wisdom, acaba aqui. Materialism, beleza? Hedonism. Muita gente tem problema de pronúncia em inglês, não é pelo começo das palavras, é pelo final das palavras. E porque tenta talvez aportuguesar o último som. E o último som é muito importante para você fechar aquilo da forma correta, tá? Então sempre que você vê um Mzinho, principalmente na transcrição fonética, ao longo aí das aulas a gente vai falar mais sobre isso, mas lembra que o M é aqui. O N é aqui, muito parecido com ele, é formado aqui. E o M é com fechamento dos lábios. Então, hedonism, wisdom, materialism, beleza? Daí pra ele tudo continua sendo meaningless. Eu não vou nem me prolongar porque vocês leram. Ele continua aí entendendo que todas essas coisas que ele foi buscar continuam sendo meaningless. Sem sentido, a gente já sabe. O nosso coração não foi feito para ser satisfeito por essas coisas que ele vai buscar. E a gente lembra lá do texto de Paulo, lá em Philippians. Vou deixar anotadinho esses textos que eu forem citando aqui, é legal vocês anotarem para tentar ler em inglês também. Então, lá em Philippians, deixa eu ver qual é o capítulo, 1:21, então é Filipenses 1:21, que Paulo fala assim. Pera, deixa eu achar aqui. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro, é ganho. Você vê a diferença das visões, aí Paulo já em outra época com a visão, com o eternal perspective, que a gente conversou, com a perspectiva eternal, celestial, ele consegue dizer, enquanto Salomão está na busca desses elementos terrenos para dizer é tudo vão, é tudo passageiro, é tudo vapor, é hevel, é meaningless. Paulo já tem a perspectiva celestial em que ele diz para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, a gente vê aí o comparativo. Leiam esse texto, tentem ler Filipenses em inglês, pelo menos o capítulo 1 ou esses trechos. Eu vou deixar sempre esses textos aqui para vocês tentarem ir além, né? Então, ler um pouquinho mais em inglês. Eu vou deixando aí, vocês vão anotando daí, tá? E a dica de inglês que a gente vai ver aqui é uma dica utilizando prefixos mais o verbo to take. Então, se você já estuda inglês, você sabe que o verbo to take tem uma tonelada de significados. Os alunos costumam ter dificuldade com ele, mas não há razão.
é realmente uma coisa do contexto que vai auxiliando, mas a gente vai ver aqui que no verso 4 ele usa undertake, ou seja, o prefixo under, com o verbo to take, undertake, e no verso 14 e 15 ele usa o contrário, que é overtake, overtake. E tanto o under quanto o over vão trazer aí um outro sentido para o verbo to take. Então, vocês saem daqui pegando aí uma ideia de mais dois prefixos e alguma ideia geral aí do verbo to take. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui primeiro o verso 4 para vocês. Deixa eu achar ele aqui. No verso 4, Salomão diz o seguinte: I undertook great projects. Lembrando que aqui está no passado. O verbo to take é o presente, took é o passado dele. Então, ele falou, I undertook great projects. I built houses for myself and planted vineyards. Aí ele continua falando, I made gardens and parks and planted all kinds of fruits and trees in them. Mas o foco aqui é I undertook great projects. O que ele está querendo dizer é que ele assumiu e ele pegou aí vários grandes projetos para ele fazer. Até porque aqui ele estava falando sobre trabalho, né? Sobre materialismo, sobre pegar para fazer coisas, se distrair com o seu trabalho, com carreira. Então ele está dizendo, eu assumi grandes projetos, eu peguei vinhas para construir, eu construí casas, eu plantei todos os tipos eu construí jardins, eu plantei todos os tipos de árvores. Ele está falando dos trabalhos, procurando o significado da vida através desses trabalhos, do materialismo, né, de riquezas, de projetos. É sobre isso que ele está falando aqui. Então vamos tentar entender aqui. Se você não conhece o verbo to take, ele tem muitos significados e gira mais ou menos em torno ali de pegar, levar. Ele tem muitos significados e gira em torno disso aí, de pegar, de levar, de tomar, tá? E o under, ele é um prefixo que ele significa abaixo, ou menos, ou algo inferior, algo que está por baixo, tá? Under passa essa ideia. Se tem algo aqui, está under, está por baixo. E por estar por baixo também pode passar o sentido de ser inferior, tá? Então é isso. Você tem o under e você tem o take. Quando você junta undertake, geralmente está relacionado, usa-se essa palavra em business English, né? Inglês de negócios, para falar sobre coisas, sobre empreendimentos. Usa-se muito undertake para falar sobre empreendimentos, que basicamente significa pegar algo por baixo ou pegar algo de baixo e ir construindo. Sabe o empreendimento? Pensa no empreendimento quando você fala em undertake. Significa essa coisa de assumir algo desde lá da raiz e ir fazendo aquilo crescer, subir. Pensa num prédio. Que é mais ou menos o que Salomão está dizendo aqui, quando ele fala I undertook great projects. Ele está dizendo, eu assumi, eu peguei grandes projetos, eu construí casas, eu construí vinhedos, eu plantei árvores. Então é isso que ele está falando. I undertook great projects. Eu peguei grandes projetos assim de baixo, ó, e fui assumindo eles, e fui subindo e construindo e empreendendo. Então undertake passa essa ideia de pegar, levar algo, under, de baixo, e fazer aquilo crescer, relacionados a empreendimentos. Veja como as palavras elas se unem de forma interessante para formar uma ideia que a gente não tem nem um equivalente em português assim exato. Mas quando você entende o take, essa coisa do movimento, e você entende o under, quando ele fala I undertake ou I undertook no passado, você entende essa ideia de ir subindo, e empreendendo, e crescendo, assumindo um grande projeto. Lembrando que se você pesquisar undertake no dicionário em inglês, eu aconselho que você faça, eu sempre aconselho para os alunos o Cambridge Dictionary, eu gosto muito dele, mas tem Merriam-Webster, tem Collins, tem um monte de dicionário legal aí disponível. Eu gosto muito do Cambridge. Você vai ver lá que undertake geralmente está relacionado a empreendimentos que levam tempo e são árduos, são difíceis de serem levados a sucesso. Então, basicamente, undertake passa essa ideia de assumir algo trabalhoso, algo que você pega lá de baixo e vai construindo. Então, lembra aí, empreendimento é assumir o empreendimento, é construir algo de baixo, beleza? Já lá no verso 15, ele usa overtake. Ele usa overtake, já não é mais under, é overtake. Vamos ler aqui. No 15, ele fala assim, ó. Perdão, é no 14, desculpa, pessoal. No 15 ele fala também, mas o exemplo melhor ele usa a palavra mais fácil de entender no 14. Ele fala assim, ó. The wise have eyes in their heads,
while the fool walks in darkness. Então ele está dizendo que o sábio, ele tem olhos na sua cabeça, né? Ele tem olhos ali, ele consegue, com a sabedoria dele, ele consegue enxergar as coisas. While the fool walks in darkness. Enquanto o tolo, ele anda na escuridão. É como se ele nem tivesse olhos, porque a tolice, no caso, o que ele está querendo dizer, a tolice cega ele de forma que ele não consegue andar em sabedoria, andar contemplando as coisas que ele está fazendo. Aí ele fala assim, but I came to realize the same fate overtakes them both. Ele quer dizer o seguinte, mas eu vim a perceber que o mesmo destino toma conta deles dois. O que ele está querendo dizer aqui? Ao analisar tanto o sábio quanto o tolo, muito embora o sábio, ao andar em sabedoria, ele enxerga o que ele está fazendo, ele consegue ver e andar em clareza, o tolo, dentro da tolice e da estupidez dele, ele anda como se estivesse na escuridão. Porém, eu vim a perceber que o mesmo destino toma conta deles dois. Ou seja, é fatal aqui nessa visão terrena que os dois, vai acontecer a mesma coisa com eles. O mesmo destino é passageiro, é efêmero, a morte é certa, vai acontecer a mesma coisa tanto para você, tanto para aquele que é sábio e vive em sabedoria, quanto para aquele que é tolo e estúpido. É isso que ele está dizendo. Mas, Carol, o que é o overtake, então? Então, vamos lembrar lá do take, que a gente falou. Então, tomar, levar, aqui, se você pegar a ideia de tomar, vai te ajudar mais. Então, o take nesse sentido de pegar, levar, tomar. E o over, ele é um prefixo sensacional para você aprender, vai te ajudar muito. O over significa além da conta. Então, se o under é por baixo, inferior, né, desde baixo, o over é além da conta. Então, se eu falo assim, oversleep, você sabe que sleep é dormir. Se eu falo assim, oversleep, é dormir além da conta. Quando eu falo assim, I overslept today, eu quero dizer, eu dormi além da conta hoje, eu perdi a hora, eu dormi demais. O over vai dar sempre essa ideia do algo feito a mais, além da conta, tá? Você tem também a palavra que a gente usa em português, overdose, que em inglês, overdose, veio do inglês. Dose é dosar. E over é além da conta. Então, o que é overdose, que vem do overdose? É exatamente isso, não é? É dosar algo além da conta, ou seja, quando você toma algo em exagero, você toma algo além da dose que você deveria ter tomado. Então, lembra disso, lembra de overdose, que a gente fala em português, que o over é essa ideia de além da conta. Tá? Então, Carol, o que ele está querendo dizer com overtake? Se take passa esse sentido de tomar, significa que overtake é tomar além da conta. O que é tomar além da conta? É te ultrapassar, é tomar conta de você, é você perder até o controle, porque aquele algo tomou você. O take no sentido de tomar e o over além da conta, aquilo te pegou de surpresa, te tomou, te consumiu, te assumiu. Então, o que ele quer dizer aqui quando ele fala the same fate overtakes them both? Ou seja, o mesmo destino overtakes, toma conta, absorve, né? Pega de surpresa, toma conta completamente dos dois, tanto do sábio quanto do tolo. É isso que ele quer dizer com overtake. Então deu para pegar aí a ideia do over, além da conta, o under. Agora você já sabe, dois prefixos diferentes usados com o mesmo verbo. Vejam que sentidos completamente opostos, undertake e overtake. Beleza? Então, basicamente, para a gente fechar aí o capítulo 2, os comentários do capítulo 2, a gente vê que tudo que Salomão buscou aí, satisfação, buscou entender, buscou compreender, que foi, né, o materialismo, o hedonismo, né, a busca do prazer, a sabedoria, ele percebeu que continua sendo meaningless, continua sendo sem significado, e ele conclui aqui nos versos 24 e 25, ó. Eu até marquei aqui, é um bom versículo, olha só. A person can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in their own toil. This too, I see, is from the hand of God. For without him, who can eat or find enjoyment? To the person who pleases him, God gives wisdom, knowledge and happiness. Ele está falando aqui que o melhor que alguém pode fazer é encontrar satisfação nas próprias coisas que você faz aqui, porque na verdade, da forma que ele vê, é a mão de Deus, que sem ela, quem poderia encontrar satisfação em alguma coisa? Não existe. E para as pessoas que agradam a ele, Deus dá a sabedoria, Deus dá conhecimento e dá felicidade. Então não adianta você tentar fazer ali da sabedoria, do prazer, do materialismo, o seu Deus. Eles são ótimas ferramentas e péssimos deuses. Porque existe um Deus, que é o que ele fala aqui,
que concede àqueles que o agradam, concede todas essas coisas de forma gratuita, uma satisfação no coração, concede alegria, concede o conhecimento, concede a sabedoria. Então é isso que ele está falando. Ele conclui aqui que apesar de ser tudo meaningless, não vale a pena buscar viver a vida em função disso, porque existe um Deus que na verdade faz isso por você, te concede alegria no coração, se você o agrada, te concede a sabedoria, se você o agrada, te concede o conhecimento, se você o agrada. E eu deixo outro texto de apoio aqui para vocês que eu anotei, Colossians 2:3, Colossenses 2:3. Deixa eu abrir aqui pra gente ler. Anotem aí pra vocês lerem em casa também. 2, 3. Aqui, na verdade, começa no 1, que ele fala of God, namely Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Ele está falando de Deus, chamado o Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Então, em Colossenses a gente encontra, né, como se fosse um fundamento, né, um outro fundamento para o que Salomão estava falando, que realmente é no Senhor que estão escondidas essas coisas, não vale a pena você viver em função delas, porque na verdade no Senhor estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento que só Ele pode dar. E aí a gente passa agora para o capítulo 3, que é um capítulo que eu particularmente gostei muito. É um capítulo sobre o tempo. Então ele já começa falando que há tempo para todas as coisas, para tudo ser feito. Ele dá uma lista aí do versículo 2 até o versículo 8. Ele vai falar aí sobre, né, um tempo de nascer, um tempo de morrer, um tempo de plantar, um tempo de colher. Há tempo para todas as coisas serem feitas. E no material de apoio, eu não vou nem me prolongar aqui nos comentários, pessoal, porque no material de apoio tem uns textos muito interessantes sobre Jesus e sobre o ministério dele relacionado ao tempo. Então não deixem de ler os textos de apoio, porque a Bíblia ela é de fato cristocêntrica, tudo aponta para o nosso Cristo. E esse texto é muito bacana, ele é daqui da minha Bíblia, da The Jesus Bible, eu deixei até a referência lá. Não deixem de ler o material de apoio. E ele fala muito sobre o ministério de Cristo e como ele aguardou o tempo certo para cada coisa, mesmo sabendo por tudo que ele passaria, ele aguardou o tempo certo de cada elemento no ministério dele, segundo a vontade que Deus Pai tinha determinado, segundo o tempo que Deus determinou para cada coisa, como Salomão fala, que há tempo para tudo. Então não deixem de ler o texto de apoio, tá? Que é muito sobre isso, sobre o ministério de Jesus e essa ideia do tempo que Salomão estava falando aqui. Daí eu gosto muito desse texto porque só nos resta entender a mesma coisa que Salomão entendeu e que Jesus executou. Cabe a nós executar condutas o mais parecidas possíveis com as dele, que é no caso de aguardar o tempo certo para cada coisa no nosso ministério, na nossa vida, nossa função, nosso propósito também. Há tempo para tudo abaixo do sol. Então não deixem de ler, fico batendo na mesma tecla, mas não deixem de ler o material de apoio, mesmo os que têm mais dificuldade com o inglês. Se precisar fazer uso da tradução, façam uso da tradução, mas não deixem de ler porque tem materiais muito interessantes lá. E daí eu quero falar com vocês sobre o verso 11, que é assim o meu preferido, um dos meus preferidos, dentre muitos versículos bíblicos, que ele fala assim, no verso 11. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Isso é muito lindo, é de uma sensibilidade de Salomão assim, muito maravilhosa. O que ele diz aqui é o seguinte, que ele, Deus, fez tudo bonito no seu tempo e que ele também determinou e colocou a eternidade no coração humano. Aqui a gente vê uma sensibilidade muito grande de Salomão, é um dos meus versos preferidos por causa disso. Ele não tinha ainda faltava de conhecimento a respeito da perspectiva eternal, a perspectiva celestial, mas ele, inspirado em sabedoria pelo Senhor, ele falou que Deus realmente faz tudo bonito no seu tempo, na hora certa, e que ele colocou a eternidade nos nossos corações. É exatamente por isso que, muito embora Salomão entre numa busca para encontrar coisas que o satisfaçam, ele já sabia desde o início que, estando a eternidade plantada nos nossos corações, nada além da eternidade com o Senhor que faz tudo muito bonito no seu tempo, nada além dessa eternidade que já está plantada aqui desde o nosso nascimento, poderia satisfazer os nossos corações. Então, muito embora ainda leve algum tempo para ele chegar lá na conclusão, no capítulo 12, que a gente vai ver, aqui nesse verso, para mim, é como se ele já estivesse caminhando em direção
a conclusão ao falar que, de fato, nada vai satisfazer, nada aqui satisfaz o nosso coração, porque foram corações em que foi plantada a semente da eternidade, que obviamente só a eternidade com Cristo poderia vir a satisfazer. Eu gosto muito desse verso. Eu tenho até ele escrito aqui num post-it e coladinho ali na minha parede. Eu tenho alguns versículos que eu gosto muito. Eu aconselho que vocês façam isso, com versos em inglês, frases que vocês gostam. Eu tenho de vários versículos aqui olhando. Eu tenho um de Moisés, tenho de Davi, tenho um de Josué que eu adoro. Eu vou colocando aí a forma de você ir consumindo em inglês também. Eu aconselho que vocês façam isso. Pra gente fechar, porque a aula já tá enorme, muito maior do que eu pensei que eu falaria hoje, eu tenho uma dica rápida de inglês aqui, não é uma dica de inglês de fato, até porque eu já enchi vocês de prefixos e sufixos hoje e pronúncia, é uma dica mais de estudo mesmo. Repare que no capítulo 3 ele trabalhou uma coisa muito legal que foram os opostos. Se você olhar dos versos 2 ao 8, ele fala, né, um tempo de nascer, um tempo de morrer, de plantar, de colher. Então ele usa antônimos, que são palavras com significados opostos, tá? É legal você olhar e anotar essas palavras, porque você vai aprender o contrário delas. Então você tem amor, love, e você tem ódio, que é hate, no verso 7. No 8 você tem war, que é guerra, e peace, que é paz. Então, analisar antônimos, assim como sinônimos, é uma forma de acrescer o seu vocabulário. E eu quero deixar o site Thesaurus aqui, eu vou deixar anotado aqui, que é um site que eu uso, e eu aconselho você que use também, então essa dica é mais uma dica de estudo, que é um site de sinônimos e antônimos. Por que isso é muito bom? Porque na hora que a gente está falando ou escrevendo, a gente tende a usar as mesmas palavras. Então, se você for usar bonito, você vai usar sempre beautiful. Se você for usar incrível, você vai usar sempre amazing. E aí, quando você para, não, deixa eu procurar uma palavra para isso. Quando eu estou escrevendo em inglês, eu faço muito isso. Eu entro nesse site e eu coloco lá a palavra, vamos supor, amazing. Coloco lá incrível. Aí pesquiso e ele vai me dar uma série de palavras que têm o mesmo sentido, de sinônimos, e muitas vezes pode ser até que você não conheça ou que você não se lembre. Então é muito bacana que você use um site desse como ferramenta nos seus estudos na hora de escrever e de falar, e ele tem de antônimos também. Então se você quiser o oposto de uma palavra, ou pelo menos entrar lá para estudar, deixa eu ver todos os opostos da palavra tal, e você vai estudar lá os antônimos dela. Então é um site assim magnífico que eu uso na minha trajetória. Eu espero que sirva de dica para vocês também. E pessoal, eu vou ficar por aqui porque o vídeo já tá gigante e eu vejo vocês no próximo sábado. Eu espero que tenha sido um material que tenha ajudado. Tomem nota, né? Façam seus materiais de revisão, procurem ler os materiais de apoio, ver os vídeos, tá? E a gente se vê no próximo sábado.